Olá, pessoal. Será que a prata subiu muito? É hora de comprar? É hora de vender? Os especialistas de algum lugar que você nunca ouviu falar estão falando que a prata subiu demais, né? Meu nome é Thiago e eu estou à frente da Argentum Red desde 2019 e esse vídeo é para tratar sobre este assunto. Será que a prata subiu demais? Né? Então, assim, eu às vezes me sinto repetindo aqui as coisas porque, de certa forma, eu vou advogar para mim essa capacidade que eu sempre fui muito bom em ver tendências antes delas ficarem evidentes, né. Tem um vídeo aqui no canal de uns 3 anos, que eu mais ou menos fiz em 2 partes, né. "Prata, você está investindo, né, comprando errado", eu não lembro agora o título, mas, quando eu gravei aquele vídeo, eu já coloquei os porquês de se ter prata e, inclusive, a minha perspectiva é, se você está comprando prata apenas pensando que você vai trocar, por reais ou uma moeda aí, que não haveria uma alteração da ordem econômica das coisas, você está errado, né. Essa subida da prata, ela é bem tentadora para quem estava comprado lá desde 2020, né. Eu me lembro que em 2024 eu cheguei a vender Maple Leaf a R$ 204, né, então assim, foram preços excelentes na época e inclusive me lembro de um cliente que ele tinha pagado R$ 204 na Maple Leaf e algumas semanas depois estava 230, ele disse: "Ah, tá muito caro, subiu demais", né. E, eh, cá estamos nós, né, em uma nova realidade. E eis o ponto, né, por que você está comprando prata? Qual é o seu propósito com isso? Ah, você quer especular, você quer ter um seguro, você quer ter uma reserva, vai subir, você quer realizar um lucro e tal, né. Eu sempre defendo a ideia, né, as pessoas que me contatam e eu percebo que elas, assim, têm uma certa insegurança ainda, eu vou apresentar alguns vídeos, vou responder perguntas e tal, porque o meu propósito é que você saiba o que você está fazendo, não é porque apareceu alguém na internet falando para você comprar que você deve comprar, né. Eu não estou aqui dando conselhos de investimento, manutenção de investimento ou desinvestimento, né. Eu tenho, obviamente, um conflito de interesse, porque eu vendo prata, então, né, de certa forma eu vou dizer para você: "Compre, compre, compre", né. Só que, obviamente, o propósito da Argento não é simplesmente te vender alguma coisa, né. Eu tenho que pensar também numa estratégia de comprar esse metal, porque eu entendo que quando você compra o metal de mim, eu sou a primeira pessoa que você vai pensar em vender, né. Então, obviamente que não me interessa, fazer vendas muito grandes para certas pessoas, porque eventualmente se o cara comprar, sei lá, quantos quilos de prata aí, dezenas ou centenas de quilos, e ele quiser vender tudo isso de uma vez, nem sempre eu vou ter o caixa para fazer essa aquisição, principalmente se o metal subir, né. Então eu terei que fazer vendas graduais, né, afinal de contas, eu o meu dinheiro está onde a minha boca está. Eu não vou vender prata e vamos dizer assim, não ter prata, né, vou ter títulos do tesouro, né. Então, só que de certa forma, né, eu acho que a nível de Brasil, a gente pratica uma boa condição de negócio com os clientes e eu nunca vi alguém, assim, que tivesse comprado prata da Argenta e tivesse insatisfeito na hora da revenda. Bom, então, eh, a questão da lógica por trás da prata, eu vou colocar aqui algumas percepções. O meu interesse com esse vídeo, eu não vou falar, né, de maneira ampla, porque senão ficaria muito longo, mas a minha intenção é que você pegue esses pontos e pesquise sobre, né. Hoje nunca tivemos tanto acesso à informação, embora controlada, né, curada, alguém regula ali coisas que podem ou não ser ditas, mas ainda assim nós temos muito acesso à informação. Então, né, eu estou fazendo esse vídeo porque, me passaram e várias vezes, né, várias pessoas, um especialista aí falando da prata que subiu demais e pá, e eu nunca vi essa pessoa falando de prata, né.
tô há 6 anos nisso aqui, né, gente, então, tipo, a gente já tem, assim, um histórico de quem fala sobre o metal e por que que fala, né, qual que é o foco dessa pessoa. Eh, e como eu falei numas lives aí, algum tempo atrás, primeiro eles vão noticiar: "Ah, subiu", aí depois aparecem os especialistas para dar um downplay, né. Existe sim um desinteresse, né, da ordem atual das coisas, que você não tenha metal precioso. Eu não estou dizendo que não existe interesse, né, do sistema, que você não tenha prata da argento, não, pode ser o ouro de não sei de quem, ou prata não sei de quem, não há interesse em que você se desbancarize, que você saia, tire aquela tua riqueza do controle de outros, porque esses outros vão utilizar a tua riqueza para alavancar a riqueza deles e vão te dar uma migalhinha no geral ali e ainda você vai ter que pagar um imposto de renda sobre isso, né? Não está errado de certa forma, né, embora, né, estamos falando de usura, né? Mas está dentro da lei, parará. Então, assim, né, essa estrutura que existe hoje, ela não vai ter interesse que você busque meios de sair dela, né. Então, você tem que ter em mente isso. A principal questão aqui, né, fiz uma colinha, sobre a prata, é você entender Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, maior economia, o melhor país, o melhor tudo, né, já não é mais, né. Por que que a gente vê uma decadência nos Estados Unidos? Isso já tem a ver com a própria é uma decadência moral, é uma decadência de, né, como se eles estivessem se brasilificando, né. Os problemas que afligem o Brasil hoje, eles são consequências de coisas que começaram a ocorrer 50 anos atrás, né, e hoje se manifesta. E aí você tem, então, as novas gerações mais corrompidas, elas não viveram em um outro momento, né, onde é questão de valor moral, de você ter uma confiança no sistema jurídico, segurança para dar na rua, possibilidade de empreender e tal, era melhor, né. E eles tratam o sistema, né, hoje como garantido, né, como se tudo que existe hoje existisse no passado e vai permanecer existindo no futuro, mesmo que, né, desconsiderando que para ter energia na residência vai ter que ter alguém lá 2 da manhã consertando rede elétrica, alguém vai estar subindo um poste para ligar uma internet, alguém vai fazer um buraco na rua para consertar um encanamento e por aí vai, né. É como se tudo estivesse ali pronto e não existisse a realidade para fazer funcionar. Por mais que eu pareça ser prolixo aqui, né, eu quero colocar, de certa forma, o que eu acredito, mas para você perceber aonde nós estamos, e que tipo de situação o nosso mundo vive hoje, e por que que o metal acaba sendo uma das únicas formas de você se proteger, né. Eu não estou defendendo que você ficará rico tendo metal. Eu acho que o propósito principal é segurar o metal, passado a turbulência que a gente, né, vou colocar aqui alguns pontos que você deveria ir atrás e imaginar o impacto, estudar o impacto disso na nossa vida. Primeiro, não mais assim, que a gente desconsidera, mas é extremamente importante, a questão de Taiwan. Por que que Taiwan é tão importante para nós? Que basicamente o Ocidente ele utiliza microchips para produzir coisas, carros, computadores, sistemas de controle de vigilância, enfim, todo o maquinário que existe um computadorzinho ali dentro funcionando, você precisa de um chip. Você vai comprar um carro hoje, então a tua multimídia lá do teu carro vai ter um chip da Taiwan, ah, o chip que controla a tua caixa de marchas do teu carro, se não importa, né. Mas eu comprei um elétrico. Pois é, cara, você comprou um computador sobre rodas, né. Mas é chinês, então aí vem o chip da China então, né. Mas daí Taiwan, então, apesar que Taiwan também tem negócios com a China, né. O ponto é, a partir do momento que
houver uma reunificação, né, isso tende a ser um pouco conturbado, ainda mais para quem mora lá, com certeza nós temos uma escassez de chip no mercado. O impacto disso, obviamente, é paralisar muitas indústrias. Quanto tempo consegue sobreviver qualquer montadora de carro aqui no Brasil sem ter microchip para, né, compor a placa que faz a injeção eletrônica, o câmbio automático, a multimídia? Quanto tempo até os clientes ficarem nervosos e pedirem o dinheiro de volta, né? Um exemplo. Então, claro que vão existir outras implicações, maquinário médico, enfim, tecnologia militar, uma série de coisas que vai afetar. Ah, mas não, né? Pode acontecer ou não pode. Se você olhar as tendências e ações dos entes envolvidos, o que que você está vendo, né? Outro ponto, o país aqui do noroeste da América do Sul, que, né, nós tivemos uns eventos aqui no começo do ano, e o outro país lá, né, antiga Pérsia, né, eh, envolve petróleo. Poderia ter né, uma conturbação por causa desses eventos? Sim. E por quê? Hoje, na verdade, a China ela tem o dobro da capacidade de refino dos Estados Unidos, né? Então, nós, como brasileiros, nós estamos em cima do muro, né? E eu vou dizer assim que até não acho que seja, tão, burro, né, certas pessoas confiarem ou quererem fazer aliança com a China, né. É uma questão de, negócios e tal, a gente sabe como é que é a situação lá, né, mas por outro lado, o nosso vizinho aqui do hemisfério norte, ele não está exatamente cambaleando, é um dos outros pontos que eu vou colocar aqui. Então petróleo, segurança energética, o Brasil ele produz muito pouco petróleo, e ele ficaria em um impasse, né, e que por algum período, talvez de semanas ou meses, nós estivéssemos com uma certa escassez de petróleo por as relações envolvendo essas 2 grandes economias, né. Falta de energia pode atrasar uma safra, né, inflação de alimentos, falta de energia pode afetar a logística de muita coisa, né, inclusive coisas muito mais essenciais, por exemplo, o transplante de coração, mas não tem combustível para botar no helicóptero que vai levar isso para o próximo hospital. Então, são eventos sim, significativos. A tendência, aparentemente, é que isso só aumente, né. Pode não dar em nada, pode não dar em nada, mas se existe uma coisa que ela é inevitável, talvez, talvez iminente, né, prestes a acontecer, é o estouro da dívida dos Estados Unidos, e tem a ver com as 2 questões anteriores. Por quê? No meio né, no meio do caminho tinha os BRICS, e os BRICS para funcionarem, eles vão ter que se desdolarizar. É por isso que eles estão comprando ouro. A ideia é que a moeda dos BRICS ela tenha uma parcela em ouro, e acabe sendo este ouro, né, uma certa moeda, de reserva, que não tem exatamente um país controlando, mas um grupo de países controlando, que seria então o meio de você negociar. A partir do momento que os Estados Unidos se torna, menos importante nesse cenário, eles têm um problema de dívida lá. Eles continuam imprimindo dinheiro pra cacete, e os países dos BRICS estão se desdolarizando, ou seja, eles estão desovando títulos do Tesouro Americano. E o que que acontece? O que que eles fazem para comprar esses títulos? Eles imprimem mais dinheiro, né. A partir do momento que você corta a demanda por títulos de dólar, você de certa forma gera inflação lá, a moeda lá tende a perder valor, quem ainda está dolarizado exposto ao dólar começa a sofrer impactos. E aí, como eu falo, nesse cenário, a pessoa se vê acuada, é natural que ela vá procurar alternativas e essas alternativas podem ser China, ou podem ser Rússia, né. Não estamos fazendo juízo de valor, apenas olhando a situação como ela é.
E a questão dos Estados Unidos, eh, tem o Japão também, né. O Japão, ele chegou num estágio que ele precisou subir os juros lá da dívida deles, e depois dos Estados Unidos, né, um país extremamente endividado em questão de dívida pública. E aí o que que a japonesada começou a fazer? Tirar dólar, vende título de dólar para mandar para o Japão, afinal de contas o juro está subindo lá, por que que vai deixar nos Estados Unidos que, o mandatário lá quer baixar os juros, né, forçadamente. Lembre-se que baixar juros, de certa forma, é enfraquecer a moeda, você tentar levantar a economia com dívida, com crédito. Mesma coisa acontece aqui inclusive, né, o nosso ilustríssimo, mandatário, ele também quer baixar juros para que você possa financiar o teu carro agora em 72 meses e ficar escravo daquele carnê de financiamento de carro ou imóveis, né. Baixar juros, imprimir dinheiro nunca gera, queda de preços de coisas básicas, sempre vai subir. Então, enfim. E voltando à questão do Brasil, né, eu vou dizer assim, ó, eu até já fiz estudos de, tipo, produzir prata e o Brasil é um péssimo lugar para você trabalhar com prata, né. Existe uma série de custos aí que a gente acaba tendo que, né, para a empresa se perpetuar, para que ela esteja lá, que no futuro você, queira vender o seu metal, né, e a gente esteja firme e forte, nós não podemos ter, ponta solta, rabo na porta com nenhum órgão. Então, né, a Argentum é desenhada para operar dentro das normas, visando que a empresa sobreviva para o momento que você quiser vender, né. Hã, mas essa dificuldade de empreendimento aqui é um país difícil de você empreender. Você pode ir lá pesquisar, ranking né, mundial aí de posição que o Brasil está. O Brasil está até antes mesmo do milênio, o Brasil já estava até atrás da Argentina, em questão de empreender. Então você já vai imaginando a gente sempre está na metade dos rankings, né, tá sempre junto com os abaixo da metade, sempre abaixo da metade, né. Segurança, vamos ver, segurança pública, o país não tem segurança, então como é que você vai transportar, mover mercadoria para lá e para cá sem correr risco de perder isso? Gera um custo, né, por segurança, você acaba tendo que pagar mais, porque o país é inseguro, reina impunidade, né, insegurança jurídica aqui é grande, não precisa nem. Não vou dar contexto para não me complicar, né, mas se você ver as notícias últimas aí dos dias aí atrás, você já vai entender o que eu tô falando, né. Questão de imposto, tem imposto para tudo nessa merda, né, e tem gente que acha que pagar imposto é bom e tal, eh, pagar imposto sobre herança, pagar imposto sobre propriedade. Porra, você paga juro no teu financiamento imobiliário, ainda tem que pagar imposto e depois que você levando em conta que você vai pagar esse imposto com o dinheiro que sobrou do que você pagou de imposto, né. Então, essa máquina pública forte, ela não é uma questão só nossa no Brasil, ela é em vários lugares, né. Estados Unidos, por exemplo, o Bastião da Liberdade, teve o cara lá que foi preso porque ele estava coletando água da chuva, né. Alguém lá que não tinha nada para fazer em alguma repartiçãozinha lá, para ser relevante, tinha que complicar a vida do cara, né. Então essa liberdade, ela está diminuindo, o pessoal que está no topo da pirâmide tem medo de perder esse poder, então eles vão colocar um crackdown aí, né. Eh, eu vou fazer um próximo vídeo sobre Davos, mas eu já adianto aqui que, o presidente da Oracle, né, da Oráculo lá, ele está lá defendendo identidade digital, e para você conectar no seu computador, você vai passar a tua biometria, e eles querem, de certa forma, eliminar a tua carteirinha de identidade e botar tudo em biometria. Quem é dono da sua biometria? Quem é dono da sua íris, da sua digital? Se você tem uma certidão de nascimento, de certa forma, o local que você vive, a jurisdição, se torna dona de você e da sua biometria, né. Não existe hoje uma busca por segurança de dados biométricos, dando a eles, né, o controle do portador, né, sobre isso, e sim,
o dono do curral, né. E um outro ponto do Brasil, né, eh, que eu quero colocar é a questão nossa do baixo capital intelectual, né. O Brasil ele está atrás também aí na questão de qualificações, né. Dias atrás ainda morreu uma pessoa aí porque alguém foi lá e injetou café com leite na veia da pessoa, né. Olha a falta de discernimento, né. Essa geração atual, essa geração mais nova aí, ela está muito perdida e sem referência. O que que acontece? Pode ser o teu caso, né, eu não estou aqui exatamente julgando, mas eu estou falando do resultado. Ah, você saiu da tua cidade, foi estudar em algum outro lugar, de repente já se instalou lá, arranjou um trabalho, casou e tal, teve filhos. Então seus filhos não têm meio que contato com você, porque você tem que trabalhar o dia inteiro e eles vão ficar o dia inteiro na escola, não tem os avós, para passar aquelas referências tradicionais, a tradição oral, né, até de certa forma a cultura, né. Então teu filho vira uma massa de cultura que ele aprende na internet, nos jogos, nos fóruns e tal, e perde totalmente conexão com a identidade da família dele, né. Esse é um ponto. Mas esse ambiente de distração, de dopamina, jogos e Instagram e futilidades na internet e consumo, ele não fortalece o caráter da pessoa para que ela, tolere períodos de dificuldade, para que ela vise coletar resultados melhores no futuro, né. É a história do marshmallow da criança, né. A criança vai ganhar 2 marshmallows se ela esperar 15 minutos, mas as crianças acabam não esperando e comem o marshmallow na hora, daí não ganham o outro marshmallow depois, né. Então, essa questão de baixo capital intelectual, óbvio que ela também ocorre em outros países aqui do ocidente. Eu vou admitir, assim, que eu não verifiquei essa informação, mas eu tenho quase certeza que na China, você só tem direito a fazer um vestibular. Ou você passa ou, né, tá aí um mundão para você. Pode ser verdade, pode não ser, mas eu acho que faria sentido, né, se, o país estivesse, de certa forma, forçando os mais novos a trabalhar ou a prosperar, né, ou a serem melhores do que os outros, né. Assim, no geral, teria-se um resultado, né. Tanto é que, isso eu tenho visto, assim, uma mudança na academia. Tô ficando longo já, né, me perdoe, espero que você tenha me acompanhado até aqui. Eu estava fazendo mestrado e decidi não fazer doutorado. Porque, você tá ali, aquele ambiente de laboratório, um vira coautor do outro e todo mundo quer aumentar o lápis, e daí você pega aí uma pessoa meio com lavagem cerebral, dela: quero ver teu lápis, porque eu duvido que você tem isso, isso aqui, eu tenho tal título". As universidades, elas viraram fábrica de idiotas, né. E essa tendência tá vindo da Ásia hoje, então você que vai fazer um doutorado em engenharia, você nem precisa fazer um artigo, publicar um artigo, né, você precisa fazer uma patente. Em geral, uma patente industrial aí que vai dar, retorno para quem te financiou, né, na tua pós-graduação aí. E essa tendência talvez ela seja adotada aí no ocidente por um tempo, mas eu não vejo isso no Brasil, né. O Brasil ele tem um modo muito sui generis de ser cafona. Então, questão de lápis, questão de melhorar currículo, para publicação, painelzinho em simpósio, eu me cansei daquilo e pensei: "Não vou fazer doutorado", né. Hoje, se eu fosse partir para um doutorado, talvez eu iria para a área de economia ou economia mineral, né, por mais essa questão de estratégia, né, de estratégia de demanda de metais. Então, nós não temos isso. Ok, eu estou colocando aqui um cenário, eu não quero soar pessimista, eu acho que tudo que eu estou falando aqui para você é verdade, né. Eu não preciso inventar histórias para dizer assim: "Ó, acho que é bom você ter um pouco de metal", né. Essa é a realidade. E todas essas coisas que eu citei aqui, elas causam instabilidade, elas geram insegurança, e quando
nós vivemos em um mundo tão conectado, tão dependente, né, tanto de logística quanto cadeia de suprimentos e essa ordem das coisas, quer queira, quer não, né, talvez não a mesma que a gente ouvia ou ouve, mas é uma nova ordem mundial, né, você tem instabilidade, você tem incerteza. Então, a ideia de você ter metal é que você se proteja, né, e espere toda essa turbulência passar para que depois esse metal, em uma nova realidade, consiga ser convertido em outras coisas, em imóveis, em empresas, em coisas que você vai melhorar, ou talvez daí uma questão de emergência, né, porque afinal de contas o tempo passa, né, as coisas acontecem também na nossa vida pessoal. E eu olho por esse propósito, eu acho que assim, eu não vejo a prata voltar ao patamar que ela estava aí 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Não acredito nisso, né. Ninguém, eu vou dizer assim, ó, ninguém sabe de verdade quando e quanto a prata vai parar, né. Mas não é uma questão linear, existem subidas, descidas e tã-nã-nã, né. Então você tem que analisar a sua estratégia, o seu tempo e colocar o suficiente para você dormir de cabeça tranquila, né. E não vender a tua mãe e achar que você vai ficar muito rico com prata, que você vai passar o resto da vida com iates e um monte de biscate no teu iate e você vai estar tomando champanhe, né. Isso é errado. Quem fala isso, eu vou dizer o seguinte, né, eh, dias atrás aí apareceu um monte de paraquedista aí falando de prata. Os caras que passaram aí 10 anos vendendo CDB e Tesouro Direto e debênture e Nubank, caixinha do Nubank e parará, de repente todos viraram especialista em prata. E o que esses caras vão dizer para você? "Ah, não, vai lá e compra um ETF ali", vou dizer assim, porra, nem ação de mineradora os caras vão falar. "Ah, vamos então vou pegar o teu dinheiro aqui, vou te orientar aqui, você aplicar nos Estados Unidos, vamos ignorar o The Great Taking", né, eu já falei isso, né, sobre isso aqui. Vamos ignorar a instabilidade do dólar, vamos ignorar a desdolarização, as questões geopolíticas, não, manda teu dinheiro para os Estados Unidos, vai comprar mineradora lá e tal. Nem isso os caras fazem, eles dizem para você comprar um ETF de prata. Eles vão ignorar a manipulação do metal, aquela questão que tem muito mais papel do que prata de verdade. E é esse um dos principais motivos que faz a prata subir. Que países que estão acumulando metal para um uso futuro, né, não é para agora. Essas empresas, elas sabem que ela vai existir uma escassez de metal no futuro, por meios naturais, né, questão de disponibilidade geológica ou por uma simplesmente questão geopolítica mesmo, né. Então para, continuar operando, essas empresas estão comprando agora, né. Porque sabe-se lá como é que você vai fazer uma planilha de custos, um orçamento anual de uma empresa, planejamento e tal, e você não sabe quanto que vai custar um dos itens mais essenciais para você manter o teu negócio aberto, né. Então, esses paraquedistas aí, eu vou dizer, eh, né, até questionei uns aí na internet ali, né, mas os caras eu tô falando aí desses caras de 1 milhão, 5 milhões de inscritos, cara que vende curso, cara que, né, vive de pegar o seu dinheiro, trabalhar com ele, e daí ele pega uma partezinha para ele. Esses caras sim têm um conflito de interesse, porque eles não vão falar coisas que vai contra os bancos, né. Ou contra tudo aquilo que eles pregaram em todo o período cristão no YouTube. É é um fato, né. Se você pegar e comprar prata física e ter no seu controle, como é que ele vai ganhar a taxa de administração dele mensal, né. É basicamente isso. Então eu acho que tem que avaliar o que você está vendo na internet, não confie nem em mim, pesquise, faça a tua pesquisa, né. Pra mim é muito mais, eu vejo assim, ganho
né, um ganho, eh, que não é exatamente material, mas eu entendo que ele causa um impacto na vida das pessoas, as pessoas entenderem o que elas estão fazendo, saberem o propósito, né, porque aí elas vão ter um discernimento. Com esse discernimento, inclusive, elas vão pensar aonde que elas irão, que caminho elas irão seguir no momento que elas querem vender, vão precisar vender a prata, vão querer vender a prata, né. Qual é a hora certa e correr para onde, né. Agora eu vou sair da prata e vou fazer isso aqui, né. Esse discernimento é importante, você tem que, pensar por si próprio, né, essa é a ideia. Então eu acho assim, vou reiterar os tópicos aqui, né, Taiwan, né, o impacto da questão da invasão da China, questão de petróleo, a escassez de petróleo, pode botar a questão de logística também, né. Dívida nos Estados Unidos, qual que é a exposição, risco dos Estados Unidos dar um calote? Você consegue imaginar isso? Os Estados Unidos darem um calote? Vamos lembrar que Império Romano, as moedas de prata do Império Romano, as mais recentes, né, elas tinham muito menos prata do que as primeiras. Por quê? A moeda inflacionou. Impérios caem por inflacionar a moeda, né. E, por fim, eu já falei sobre esses caras aqui, mas eu acho que vale a pena. Você não sabe ligar a legenda no seu computador, na sua TV, peça para alguém que sabe. Eu vou deixar aqui, na descrição, 2 links de vídeos para você pegar e acompanhar. E sim, você vai ter que investir aí 1 hora, 2 horas, né, além do tempo que você já me deu, né, pra que você assista e pegue as informações e compile com outras para você entender. Eu não acho que a prata ela ainda está cara, não acredito nisso, mas eu não ouso a dizer quando e como vai ser. Eu simplesmente entendo que nenhum fundamento da prata mudou, nada. O que está ficando mais evidente é que as razões desses fundamentos existirem estão claras, né. E é isso, eu vou fazer ainda um vídeo sobre Davos, ainda estou acompanhando o que está acontecendo lá em Davos, né. Acho interessante ressaltar que o Brasil, nosso ilustríssimo, não está lá, né. Já mostra mais ou menos como é que nós estamos, né, a nossa reputação como país, né. Mas ao mesmo tempo não existe barco salva-vidas mais. Não tem mais como você largar tudo e virar garçom e lavar prato nos Estados Unidos e comprar uma casa e um Camaro e "tô rico", né. Ou ir para o Canadá, né. Eu, há uns 10 anos atrás, eu queria muito ir pra Alemanha, né. Tive muito contato com a Alemanha e queria ir pra lá, mas quando eles abriram as portas do inferno, eu sabia que lá não era o lugar para eu estar. Queria muito ir para o Canadá, né, e tinha tudo pronto. Daí quando o Trudeau ganhou, eu pensei: "Não, aqui não", né. E por mais que lá, em certos pontos, esteja melhor que aqui ainda, eh, veja as estatísticas de eutanásia, por exemplo, no Canadá, né. Estados Unidos, veja as estatísticas de aborto, né, desde 1980. São números assustadores. Eu não quero viver num lugar assim, né. Afinal de contas, não se trata só de material, né, coisas materiais. Mas é isso, ó, vou deixar uns vídeos aqui do Michael Oliver e do The Market Sniper, para que você, assista, compile informações, né, e pense por si próprio. Não é porque aparece um analista boboca que saiu do nada, um paraquedista, vai falar informações vagas. A gente precisa de discernimento, de conhecimento para prosperar nesse mar de incerteza que é a nossa vida hoje, né. E era isso. Muito obrigado pelo teu tempo e até breve. Tchau, tchau.